Olá, bem-vindos a mais um Pode Fazer à Vontade. Eu sou o Kiko e vamos hoje aprender piadas e rimas. Vocês não perdam esta possibilidade das piadas e rimas. Podes continuar, Muito obrigada pela tua delicadeza e pela tua apresentação. De nada, com todo o prazer. Tu és uma criança que gosta muito de piadas, de rimas, de lengas-lengas. Sim. Não é? Tu estás sempre a inventar. Eu acho tão engraçado. E onde é que tu vais buscar todas essas ideias? A minha imaginação do cérebro. Podes explicar um pouco melhor? Olha, isto é pai de fora. Não, mas sabes que as pessoas não nos estão a ver. Olha o quê? Portanto, nós no nosso corpo, em cima, temos... A pele, que é a pele. parte de fora. Sim. A parte de dentro é... Os ossos. Sim, os são órgãos. Os ossos, os órgãos, tudo isso nós pensamos e que existe, mas nós não conseguimos ver. Ok. Só se fizermos, sabes, às vezes quando fazemos do hospital um buraco para o bebê sair da barriga. Sim. Aí nós conseguimos ver Sim, o que está lá no nosso interior. só isso. Não há outra maneira. Muito bem. Então, e o que é que isso tem a ver com o cérebro? Então, o cérebro, tu também és capaz de vê-lo? Tu há bocadinho disseste que era através do teu cérebro que tu conseguias fazer ter a tua imaginação. Sim, mas também há uma coisa, há um microscópio ou isso que ajuda a ver dentro de nós. Que interessante. Mas há bocadinho, quando nós estávamos agora a preparar aqui a nossa conversa, tu falaste numa experiência que fizeste, em algo que tu viste, para me dizer como é que o cérebro funciona. Lembras-te? Sim, isso. Há uma coisa muito pequenina que também que eu já falei do próximo podcast, antes deste, que dá chaves para abrir e crescer. E de onde é que vêm essas chaves? Daquela coisa muito pequenina, mas tem muitas chaves. Mas essa coisa muito pequenina está dentro então do teu cérebro. Sim. Também falaste umas coisas à noite. Onde é que tu aprendeste tudo isso? O que eu aprendi desta coisa pequenina, muito pequenina, e meus ovos estão muitos ovos. Aprendi de um episódio que fala sobre órgãos e isso. E também fizeste uma experiência que tu há bocadinho estavas-me Sim, a dizer. era, por exemplo, uma bacia, depois punha-se água do copo, virava-se a cartolina e depois tirávamos a mão para ver quanto tempo conseguia segurar a cartolina com muita água. E já sei, portanto, colocaste água dentro do copo, viraste o copo ao contrário em cima da cartolina. Mas primeiro o copo tinha de pôr, a cartolina tinha-se de pôr por cima do copo e depois é que virava. Agora é que lembrei-me. A ideia ou o objetivo era que a água não saísse fora do copo quando ele está virado para baixo. Sim. Tu sabes que eu não fiz essa experiência. Foste tu que fizeste com o pai, não foi? Sim. Porque eu acho que a água iria para fora. Sim, quando às vezes nós pomos assim muito alto, acontece mais vezes isso da casa de banho daquela ao lado do escritório, que eu quando deito água vai tudo, bate desse Na banheira, sim, e no depois, lavatório. Sim, mas as paredes são tipo assim, muito altas, muitos assim. Muito altas? Não, lisas? são muito assim, lisas em pé. Só que a água, quando cai lá, vem até às paredes e sobe as paredes. E às vezes até molha o chão. Pois molha muitas vezes o chão, que eu às vezes não acho piada nenhuma. Às vezes vem assim com tanta força que depois sobe as paredes como uma tromba de água a chover. Então, e tudo isso para nos dizeres que gostas muito de fazer rimas e piadas. E que tu vais buscar à tua imaginação tudo aquilo que tu querias.
Então Sim. podes nos dizer algumas delas, porque tu estás sempre a inventar alguma. Então, a primeira é assim. Este é um gato. Aqui tens um fala barato. Esse és tu, que és um gato e és muito fala barato. Conta-nos outras então, que tu já inventaste. Deixa-me ver. Tem outra. Pode ser iogurte com granola. Aqui tens uma bola. Uau! E o assim assado? Cozido e estrelado. Como é que é esse? Assim, assado, cozido, estrelado. E outro, tu tens um muito interessante em que falas de um fogo. Sim, és um fogo, és uma chama, aqui dou-te uma dama. E aquele de que tu já inventaste, olha, foi este mês. Empurra para o lado. Sim, empurra para o lado, empurra para o outro, só não há cano nem de esgoto. É muito engraçado. E daqui a pouco, com certeza, durante a nossa conversa, vais inventar outros. Sim, Mas tu, para fazeres isto, para teres essa imaginação, para teres o teu cérebro a trabalhar, também há algumas atividades e exercícios que nós vamos fazendo quando estamos, por exemplo, à refeição, quando estamos aqui em casa. Fazemos muitos jogos. Jogos de quê? jogos de objetos, De objetos, de sons. de sons. Mas... Podes explicar, por exemplo, podes explicar um desses jogos que nós fazemos para os pais e as mães fazerem com os filhos? Sim, às vezes querem fazer um joguinho, vocês aí em casa, vocês os filhos, estão aborrecidos porque estão à mesa e isso e não podem se levantar, às vezes os pais dizem. Porque não fazer este jogo? Porque não fazem jogo de... É só preciso dizer uma letra que está em cima da mesa e depois temos de adivinhar qual... dizem a letra e depois essa letra tem de haver, tem de haver... Uma palavra? Sim, tem de haver com Para nós uma descobrirmos palavra. a palavra, não? Sim, é isso. Então posso resumir aqui um bocadinho para Resumir. ajudar. O que é resumir? É explicar aquilo que tu disseste, mas com poucas palavras. Sim. Posso fazer então Sim. isso? Dás-me autorização? Sim, à vontade, com todo o gosto. Muito obrigada então. A ideia é de nós, quando estamos sentados numa refeição, Sim. e às vezes os meninos não se estão a portar muito bem, ou já estão cansados, o Kiki às vezes faz isso, gosta muito também de falar, olhamos para os objetos que estão em cima da mesa, certo? Escolhemos o som da primeira letra desse objeto. E depois, o pai e a mãe têm que adivinhar qual foi a palavra que o Kiko elegeu através daquele som. Ou um filho qualquer. Ou o filho qualquer. Por exemplo, em cima da mesa, o que é que costuma estar? Em cima da mesa de uma refeição? Prato, garrafa, Colher, talheres, sim, garfo, copo. sim, Então, e por exemplo, dá então lá um faca, exemplo. panela. Imagina que tu escolheste a palavra copo, o objeto copo. Como é que então nós fazemos? Dizemos o quê e depois os... O Sim, som, não é? sim, e depois os pais têm de adivinhar. Olhando para os objetos que estão em cima da mesa, Sim, qual é o que? Às vezes não é logo à primeira, porque, por exemplo, podemos ter um pedaço de cortiça. Não é esse. Não é? Comida, também não é esse. Vamos dizendo até acertarmos naquele que o Kiko escolheu. e às vezes, ou um filho qualquer, como já disse, mas um dia a mamã, esta mamã que está aqui ao meu lado, adivinhou logo à primeira. Sim, umas vezes eu adivinho à primeira e tu também. Sim. Outras vezes... Sim, às vezes eu jogo dos dinossauros e adivinho logo à primeira. O dos dinossauros eu nunca, nem à primeira, nem à segunda. Essa já será mais difícil para mim. E Portanto, mais fácil para mim e também as perguntas de dinossauros mais fácil para mim. portanto, os temas podem ser variados. Sim. Podem ser temas que, sei lá, às vezes de desporto, Sim. de algumas coisas que nós temos em casa,
de nomes, de cores, de marcas de outras coisas. Por isso, este é um jogo que nós já fazemos há muito tempo Sim. e que tem ajudado o Kiko a desenvolver também a sua linguagem Sim. e a ter um vocabulário cada vez mais bonito. Vocabulário. Vocabulário são estas palavras que tu sabes e que tu dizes para teres uma conversa. Sim. Não é? O carro, a mãe, o tio, o microfone, isto são o O vocabulário. totó, os headphones. Isso. Os headphones, sim. O totó também é uma palavra que faz parte do vocabulário. Sim, Livro, carro, como já disse, mola. exato, todas essas palavras. Sim, candeeiro. Mas sabes que há pais que em vez de dizerem, por exemplo, carro, dizem popó. Sim. E isso não se deve dizer. Temos que dizer Não. as palavras E reais. lembras quando alguém, quando eu era pequenino, disse: queres mais assim para ele dormir? Como é que se diz? Queres nanar? Sim. E tu perguntaste, o que é isso, nanar? Foi uma senhora que passou por nós na rua e tu estavas assim a dizer assim umas coisas porque estavas com sono. E depois ela disse assim, olha, tu queres nanar? E tu, como? Nanar, o que é isso? Perguntaste tu à senhora. E ela disse, ele não sabe o que é. Eu disse, não, nós usamos as palavras reais. Queres dormir? Tens sono? É assim que as crianças devem ser também educadas e acarinhadas. Isso mesmo. Porque todas as crianças têm exatamente o mesmo valor que os adultos. Sim, só que às vezes as crianças não são os adultos, mas os adultos às vezes fazem coisas de crianças e isso é muito mau. Então nós podemos depois falar sobre isso num próximo podcast. Sim, às vezes não pedem desculpa. Os adultos não pedem desculpa? Alguns, Pois não. sim. Exatamente. Nem Alguns. dizem obrigada. Sim, Nem agradecem. não. Não é? E às vezes... Alguns até fazem as três coisas. não dizem nada, não é? Sim. E depois querem que as crianças sejam simpáticas e amorosas. Sim, então os adultos também têm de ser amorosos, simpáticos, mas eles não são, por isso as crianças também não são. Tem que dar Tem. o exemplo para as Pode crianças ser. aprenderem. Pois, às vezes até quando os meninos e as meninas não são simpáticos, é porque veem nos adultos a fazerem coisas que também não são simpáticas. Às vezes as guerras Sim, sofrem para os pais e para os filhos. é muito triste. Sim, por isso, mas ainda bem que Portugal não tem nenhuma terra, ou quase nenhuma. Por exemplo, aqui perto não tem nenhuma terra com guerra. Ainda bem. Olha, a terra rimou, nenhuma terra com guerra. Tu estás sempre a rimar quando tu estás a falar. Então, e para terminar, podes dizer mais uma rima que tu Não me lembro. és tão gordinha? É essa! Ainda não disse do lobo. Pois não, então vamos lá dizer para terminares. És tão gordinha que comes muita papinha. E a outra? Ai, não lembro. Do labor ou do louvor? Ah, Obrigado e se faz favor. Obrigado e se faz favor. Aqui tens um louvor. Muito bem. Então terminamos este podcast. Com as piadas e rimas, mas não se esqueçam de escrever e-mails para mandar a info@catiarafael.com com as vossas sugestões Sim, e também com os vossos testemunhos, se gostam ou não. E também podem dizer alguns temas que queiram. Que nós falemos aqui. Sim, pode fazer à vontade. Até já!